Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, trabalho na rede municipal aqui de Palmas, na ETI Olga Benário, e essa é a Francisquinha. Ela vem estar conosco para trabalhar esses dias o componente curricular de língua portuguesa, certo? Então, nós vamos à nossa próxima aula, combinado? A Francisquinha vai ficando por aqui. Na nossa última aula, crianças, nós fechamos o texto com o conto cumulativo, o lenga-lenga e o dente ainda doía. Quem lembra da história? E trabalhamos também o texto com vídeo, A Velha Afiar. Lembraram? Ouviram direitinho? Já acessaram a plataforma e fizeram algumas tarefas? Certo, muito bem. Agora, na aula de hoje, nós vamos continuar a partir do conto E o Dente Ainda Doía. Lembra que na história, vários foram os personagens que foram aparecendo na história. Coelhos, sapos, passarinho, entre outros personagens. Mas lá eles destacaram algumas coisas que poderiam facilitar para melhorar a dor de dente do jacaré. Quem lembra? Então nós vamos fazer o seguinte. Na tela, nós temos aí algumas palavras onde vocês vão observar a palavra, vocês vão me dizer quantas letras tem cada uma e quantas sílabas. Vamos começar pela primeira palavra. Não é só para ouvir. Vocês vão pegar o caderno de vocês quando terminar a aula e vocês vão anotar no caderno. A primeira palavra é cenoura. Vocês perceberam que a palavra cenoura começa com a letra C, certo? Então, olha só. A palavra cenoura começa com a letra C e tem quantas sílabas? Conta comigo. Cenoura. Quantas sílabas? Isso mesmo. 3 sílabas. E quantas letras? Eu não vou responder. Eu vou deixar que vocês contem as letrinhas da palavra cenoura e anote na tarefa lá da plataforma. Combinado? Vamos à segunda palavra. A segunda palavra foi a palavra que também um objeto que indicaram lá. Olha só, é a palavra, olha na tela, graveto. A palavra graveto tem quantas letras? Contaram? Moleza, né? Agora, quantas sílabas? Conte comigo. Vamos lá? Graveto. Quantas sílabas? 3 sílabas. Muito bem. Agora, nós vamos à terceira palavra que também está na tela. Vamos lá? A palavra é pedregulho. O que é um pedregulho? Vamos lá, gente? Eu queria que vocês respondessem para mim o que vocês acham que é pedregulho. Será que é uma pedra gigante, enorme? Ou são pedrinhas pequenas? Isso mesmo, era para passar pedrinha pequena. Vamos lá, então? Olha para a tela. Conta comigo. Pedregulho. Quantas sílabas? Isso mesmo, 4 sílabas. A próxima palavrinha também que está aí na tela. Vamos lá? Sabão. Repete comigo, fazendo assim como se estivesse chamando. Sabão. 2. A outra palavrinha, raiz. Quantas sílabas? Isso mesmo, muito bem. Raiz. A outra palavrinha foi o sapo que sugeriu, lembra? Mosca. Quantas sílabas? E quantas letras? E a nossa última palavra que está aí também na tela, nozes. Quantas sílabas? Nozes. Vamos lá? Nozes. Quantas? Isso mesmo, 2 sílabas. Agora, gente, para ficar mais fácil, nós vamos fazer uma tarefa que nós vamos separar as sílabas na prática. Combinado? Eu vou pegar a minha caixa de palavras e nós vamos juntos fazendo essa separação de sílaba aqui na prática. Combinado? Podemos fazer essa tarefa? Então, vamos lá. Eu vou pegar a nossa caixa e aí nós vamos fazer junto. Combinado? Então, vamos lá. A primeira palavra que eu peguei aqui, pedregulho. Vamos contar aqui e separar? Olha só, vou usar uma tesoura para facilitar. Se vocês forem usar a tesoura aí, usam tesoura sem ponta, porque vocês são crianças. Combinado? Ó, pé, primeira sílaba. Dré, segunda sílaba. Gu e lhó, a quarta sílaba. Vamos à outra palavra? Sabão. Quantas sílabas? 2 sílabas. Sabão. A outra palavrinha é cenoura.
Preste bem atenção, ó. Cenoura. Combinado? E graveto. Graveto. Quantas sílabas? 3. Vamos lá? A primeira sílaba, a segunda e a terceira sílaba é a última. Graveto. A palavra raiz. 2 sílabas. Vamos lá? Raiz. A palavra mosca. Tem também 2 sílabas. Vamos lá? Mos. Parou no S e K. Segunda sílaba. E a palavra nozes tem 2 sílabas, a sílaba inicial e a sílaba final. E se tivesse 3 sílabas como a palavra cenoura, seria o quê? Sílaba inicial, sílaba medial que está lá no meio e a sílaba final. Então vamos lá? Nozes, no nó e zes. Aqui nós vimos que nós separamos a sílaba. Faça isso na tua casa, escreva num papelzinho, numa ficha, fala a palavra e vai separando. E depois você pode brincar com teus irmãos ou com algum amiguinho que estiver na tua casa, porque agora não estamos podendo fazer visitas, e faça essa divisão silábica, certo? E se fôssemos colocar em ordem alfabética? Mas, professora, o que é ordem alfabética? Nossa próxima imagem na tela, nós vamos lembrar um pouquinho que todo o processo de escrita, nós utilizamos as letras do alfabeto. Observe aí na tela. As letras que estão na tela, eu coloquei para vocês todo o alfabeto. Esse alfabeto, ele está dizendo que tem letra maiúscula, minúscula, letra bastão e letra manuscrita. A bastão é a caixa alta, toda maiúscula. E também nós chamamos a letra de imprensa também, a letra minúscula. E as letras cursivas nós utilizamos tanto maiúscula como minúscula. Perceberam a diferença? Agora, olha só, nós vamos, aqui no nosso, eu trouxe um cartaz, que está aqui no nosso quadro, nós vamos observar também todas as 4 formas de letra, certo? Olha só aqui, as 4 formas. Tem o A, bastão, todo maiúsculo, tem o A, bastão, minúsculo, de imprensa, temos o A manuscrito e também manuscrito, só que minúsculo. Mas, professora, para que a gente faz essa diferenciação? Vamos descobrir por que a gente faz essa diferenciação? Porque são normas da escrita. Quando nós vamos escrever, nós temos que lembrar como que eu vou usar. Se eu já estou conseguindo dominar a letrinha cursiva, como que eu vou fazer? Ah, professora, toda vez eu preciso entender umas regrinhas. Olha só, quando é que eu vou usar a letra maiúscula? Preste bem atenção. Eu vou dar algumas dicas, certo? A primeira dica, o início de frases. Toda vez que eu vou iniciar uma frase, a primeira letra da palavra ela é maiúscula, certo? Substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? Vocês ainda vão aprofundar esse assunto mais na frente. Nome de pessoas, nome de cidade, o nome próprio de um ser, de uma espécie. Combinado? Quando são festas, datas comemorativas, também eu vou citar nome de cidade, siglas, nome de instituição, por exemplo, o nome da tua escola. Você não vai escrever o nome da tua escola com letra minúscula, certo? Você vai escrever com letra maiúscula. E o restante você vai utilizar a letra minúscula. Vocês lembram das palavras que nós trabalhamos lá no texto? Quem lembra? Por exemplo, se fôssemos fazer a relação dos objetos que os animais ofereceram para o jacaré como cura. Vamos ver, olha só. A palavra cenoura, a palavra graveto, a palavra mosca, nozes, pedregulho, raiz, sabão. Se eu fosse colocar a escrita dessas palavras, é uma relação, uma lista de palavras. Eu teria que usar essas palavrinhas com letra maiúscula ou letra minúscula. Quem lembra? Vocês estão lembrando? Lembra das regrinhas básicas que eu falei? Não é nome próprio. Não está iniciando a frase. Então, eu iria colocá-las com letra minúscula. A menos que ela estivesse lá no início da minha frase, certo? Vamos analisar agora um texto. É um texto gostoso, é uma tirinha. Eu já conversei com vocês nas aulas anteriores o que é tirinha, que é um texto em quadrinho, um pedacinho
das histórias em quadrinho. Vamos lá? Ele está na tela. Presta bem atenção no formato da tirinha e vai ter perguntas para vocês entender direitinho de que se trata. Combinado? Observa as cenas. Vamos lá? Anderson, Beatriz, Carlos, Mariana, Noêmia, Osvaldo, Pedro, Vânia, Xavier, Yara, Zélio. Presente! Prestou atenção na estrutura do texto? Viram a diferença? Agora, olha de novo na tela, porque eu vou fazer umas perguntas. Combinado? Olha a estrutura. Primeiro, vou relembrar. Esse texto é uma tirinha que é tirado de história em quadrinho. Combinado? O que vocês acham que estava acontecendo nesse momento na sala? A professora está lá no terceiro quadrinho, Zélio está indo pela estrada falando. Por que ele estava falando esses nomes? Perceberam? De que nós estamos falando no momentinho? Isso mesmo, ordem alfabética. Ele estava imaginando a chamada, que a professora estava fazendo a chamada e que ele ainda teria tempo, porque o nome dele era Zélio. No primeiro quadrinho ele fala o nome de 3 colegas, no segundo quadrinho mais alguns e no último quadrinho a professora fala Zélio e ele responde, presente. Observar o quadrinho? Agora preste atenção nas perguntas que nós vamos fazer. Vocês acham que ele colocou assim de forma aleatória, de qualquer jeito, de qualquer forma os nomes? Ou ele colocou os nomes dos colegas em ordem alfabética? Muito bem, ele colocou em ordem alfabética. Nós vamos treinar um pouquinho, combinado? Nós vamos treinar de que forma? Vai ter algumas telas, vai estar aí na tela algumas imagens, algumas palavras, e nós vamos brincar de colocar essas palavras na ordem alfabética, combinado? Então, olha só, quando a tela aparecer para vocês, eu vou fazer pergunta, mas antes vocês vão observar com cuidado a primeira tela. Podemos ver? Preparados? Se tiver um papel, tiver um caderno nas tuas mãos, já vai anotando para a gente ver qual é a ordem certa dessa lá. Vamos para a tela? Na primeira tela que vocês estão vendo, tem desenhos e números. Por que tem esses desenhos e esses números? Observa. O primeiro desenho é o desenho de um macaco. Aí vem o gatinho, o rato, a bola, a laranja e o patinho. E no meio, na coluna do meio, tem 6 números. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nós vamos fazer? Qual desses desenhos, o nome desses desenhos é o número 1? Vamos lá? Eu vou ensinar um segredinho para vocês. Olha só, tem um segredinho muito maneiro. Qual é o segredinho? Quando eu não estou ainda sabendo fazer direito a ordem alfabética, o que eu faço? Eu vou falando o alfabeto e vou olhando para os desenhos se alguns deles começam com aquela letra. Vamos testar? Ver se funciona? Então vamos lá na tela, combinado? Vamos lá, o primeiro desenho nós vamos fazer o seguinte. A letra A, tem desenho que começa com a letra A? Não. Com a letra B? Muito bem, então a letra B de bola é o primeiro desenho. Vamos ligar então? Eu vou levar a bola até o número 1. Tem a letra D? Não. Tem a letra C? Não. Nenhuma dessas? D, E, F, não? G, ótimo, tem o gatinho, então a próxima palavra é o gato. Tem a letra H? I, J, K, L, tem? Isso, muito bem, a palavra laranja seria a terceira palavrinha. M, tem? Tem, macaco. Próxima, N, tem? O, P, tem? Pato, muito bem. Q, R, tem? Muito bem, R do rato. Tem mais palavras? Não, então nós já vimos que a ordem dessas palavras seria o quê, gente? Vamos relembrar então? Acompanhem comigo. A primeira foi o quê? A bola. O número 2 seria o quê? O gato. O número 3, a laranja. O número 4, o macaco. O número 5, o pato. O número 6, o rato. Muito bem, essa foi fácil, não foi? Porque tinha os números, tinha os desenhos que era para nós colocarmos simplesmente acompanhando as letras do alfabeto. Vamos à próxima imagem, combinado? Preparado? Nessa próxima imagem eu trouxe o quê? Nome de pessoas. Vamos fazer de conta que são os coleguinhas da sua sala. Observe esses 5 nomes na tela. Qual desses 5 nomes, se eu fosse colocar na ordem alfabética, colocaria em primeiro lugar?
Ah, essa é moleza, não foi? Lembra da dica? Começa com o alfabeto. Tem com a letra A? Tem, já de cara tem um com a letra A. Moleza, né? Então, o primeiro nome dessa lista seria a Ana. E se fôssemos colocar, era só fazer aquele mesmo mecanismo que eu ensinei antes, certo? Vocês iriam olhar a ordem do alfabeto, ia marcando a palavrinha, colocando o número na frente dele, que você ia descobrir qual seria o próximo nome. Combinado? Então, olha só, nós estamos aí na última tela para vocês prestar bem atenção. Eu vou falar os nomes e vocês vão me dizer qual desses na ordem o primeiro. Marcos, Diogo, Nínive, Bernardo e Gustavo. Observaram? É o primeiro, Marcos, M, Diogo, Nínive, Bernardo, Gustavo. Isso mesmo, muito bem, Bernardo, porque é a segunda letra do alfabeto. Então, olha só, como tarefa de casa, além das atividades da plataforma, crianças, vocês vão fazer o seguinte, vão brincar de relacionar as coisas que vocês têm em casa. Exemplo, vai fazer uma relação dos materiais escolares, relação dos móveis da tua casa, das pessoas da tua família e vão colocar em ordem. Vocês vão estar brincando e aprendendo a ordem alfabética. Então, olha só, cada vez que vocês observarem as atividades, vocês vão fazendo, vão cuidando, vão fechando e vão organizando para que vocês tenham uma aprendizagem significativa. Então, para resumir a nossa aula de hoje, crianças, nós trabalhamos o quê? Texto cumulativo, fizemos a revisão e vimos um pouquinho sobre o tipo de escrita, maiúscula e minúscula e a ordem alfabética. Então, assim, a nossa aula está chegando ao fim, mas não esqueça de acessar a plataforma, assistir os vídeos no YouTube, fazer as atividades e se você, por acaso, não tiver acesso à internet, não fique sem fazer tarefa. Procure a tua escola que ela vai te dar um suporte. Fique com Deus, um abraço e logo, logo estaremos de volta.